a última vez que eu fui para Angola foi em março do ano passado. O único Já teve hospital que aqui. eu fui. Já, tive em Luanda. Ok. Fui dar curso junto com a professora Lisandra sobre suicídio e depressão e sobre psicologia hospitalar. Ok, ok, que bom. Bom. Sim, nossa, gostei muito daí, quero voltar o mais breve possível. E eu Yeah. cheguei a conhecer de vista o Hospital do Câncer, o Hospital de Oncologia de Luanda. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. Nós aqui temos. Está aqui mesmo ao lado do nosso hospital. Legal, legal. Quais são, quais são, quais são, quais são os hospitais que visitou quando esteve aqui em Angola? Somente o de oncologia do câncer, Ah, ok, ok. que é a minha principal área de pesquisa, né? Eu trabalho bastante com paciente com câncer, então foi o professor Oswaldo me levou lá. Uhum. Ok. Mas quero conhecer mais e quero conhecer também, tenho muita vontade de conhecer o norte de Angola, a região lá de fronteira com o Congo. Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom. Acho que a gente já Fala pode de onde? conversar. Ah, podemos começar. Doutor É, Marcelo fala de onde? eu estou falando de Taubaté, uma cidade do estado de São Paulo, no Brasil. O senhor já veio para cá? Não, ainda não. Tem Ainda vontade? não. Muita, muita. Eu gosto muito de viajar, tanto que vivi 10 anos na Rússia. Então, gostaria de conhecer mais o mundo, mais outras realidades. Yeah. Ah, legal. Quando o senhor vier para o Brasil, me mande mensagem, que aí tem uma casa para ficar aqui também. Ok, E até para muito obrigado. conhecer a nossa faculdade, para conhecer o curso de medicina aqui. Acho que o pessoal com certeza vai adorar lhe conhecer. Ok, ok, muito obrigado. É. Vamos lá, professor. Então, deixa eu só fazer a apresentação. Boa tarde, pessoal. Então, estamos começando aqui mais uma das nossas aulas de psicologia médica. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Adilson, que fala de Luanda, Angola. Vamos começar falando um pouquinho sobre Acho que só a formação do professor Adilson já é muito legal. Estudou na Rússia, agora trabalhando em Angola, e tem tudo a ver com o tema que a gente vai discutir, que a gente vai conversar hoje, que é a relação entre fatores culturais, entre fatores de cultura de sociedade no desenvolver aí da medicina, no desenvolver aí do tratamento de doenças, de certa forma, como as crenças das pessoas, como o lugar onde essas pessoas vivem influenciam no fazer saúde, no fazer medicina. Então, primeiro, vamos conhecer aí o professor Adilson. Professor, por favor, nos conte quem é o senhor, aonde você estudou, como chegou até aí. Ok. Muito boa tarde, boa noite, todo mundo que está aí a me acompanhar. É um prazer estar aqui em Angola falar com vocês. Eu sou Adilson José Jaime Zueco, sou médico interno do quarto ano, licenciado na Faculdade Russa Estatal de Tiviet. Estou aqui em Angola já há 4 anos, fazendo a medicina interna, né? E sim, é O senhor se formou em medicina na Rússia. a Rússia. A Rússia. Como foi isso? Por que ir fazer medicina na Rússia? Bom, na verdade, eu na Rússia fui, não fiz só medicina, fiz também lá o médio. Eu fui na Rússia na altura, eu tinha 15 anos de idade. Foi naquele tempo em que nós tínhamos aqui um conflito aqui em Angola, né? Então tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para a Rússia, né? Então fui para a Rússia, fiz o médio e depois fiz a faculdade de medicina. Yeah. Legal. O senhor estudou em Moscou mesmo? Foi em outro lugar da Rússia? Não, não, não. Inicialmente estudei em Magnitogorsk, é uma cidade que está lá próximo da Ásia. Fiz lá a língua. Depois de Magnitogorsk, eu fui para Tivet, né? Foi lá onde fiz o curso técnico, o curso médio de economia.
E depois fui para uma outra cidade chamada Tigre, onde terminei a faculdade de medicina. Legal, legal. E como foi aplicar muito da medicina que aprendeu na Rússia num país que é totalmente diferente que Angola? Como foi trazer essa experiência da Rússia para Angola? Ok, boa pergunta. Yeah. Na verdade, foi mesmo muito difícil. Muito difícil. Primeiro é que as doenças frequentes lá são infrequentes aqui no nosso país. E foi muito difícil, por quê? Porque primeiro é que a língua russa é muito complicada, até certo ponto. Então, a primeira dificuldade foi na tradução de russo para português, porque eu vivi lá na Rússia. E muitas são aquelas coisas em português que eu já não me importava muito. Lá estava focado simplesmente em aprender em russo, 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 russo. E quando cheguei aqui em Angola, eu tinha que, obrigatoriamente, tinha que traduzir aquilo que eu sabia, né? Principalmente quando cheguei, quando me perguntavam certas coisas, eu sabia, mas agora como explicar, né? É que eu tinha muita dificuldade. Agora, por outra, são as enfermidades, né, que lá mais presta-se atenção e diferente daqui. Por exemplo, lá predomina-se as doenças do fórum oncológico, fórum cardiovascular, né, já aqui em África, em Angola em particular, é mais as doenças infecciosas. Então, eu tive novamente que aprofundar as enfermidades frequentes aqui no nosso país, em particular a malária, o HIV, a leptospirose e os outros. Yeah. Sim, sim, nossa, eu imagino qual, porque aqui no Brasil a gente de vez em quando se depara com profissionais que se formam ou em Cuba, ou que se formam na Argentina, em outros países próximos e depois tentam fazer a validação do diploma aqui no Brasil. Mas uma coisa que a gente tem que considerar é que, e é exatamente o tópico da nossa discussão de hoje, né, é que quando a gente se forma num determinado contexto, numa determinada região, a gente tem tudo aquilo que está voltado para aquela população, né? Quando a gente vai para outro lugar, a gente tem que exatamente que aprender o que é mais emergencial naquele local, o que é mais emergente. E acho que até os fatores culturais, né? O senhor se lembrava, porque o senhor foi para a Rússia com 15 anos, né? Se lembrava quais eram os principais aspectos culturais angolanos que depois acabou se deparando? Bom, na verdade, o fator cultural lá, pelo menos aqui em Angola, eu encontrei também muita dificuldade no que concerne a cultura. Primeiro é que o nível social nosso aqui em Angola, em África, é muito baixo, diferente praticamente de lá. Por exemplo, lá na Rússia havia pacientes que você perguntava algo e ele, inclusive, respondia em termos médicos, mesmo não sendo médico, mesmo não tendo nenhuma formação ligada à saúde. Já aqui em Angola, né, os doentes praticamente há certas coisas que até também têm dificuldade de explicar. Primeiro, devido ao nível social, nível acadêmico muito baixo que nós aqui temos. E sim, nisso também praticamente encontrei também dificuldade. Sim, acho que isso também, esses fatores culturais também vão acabar afetando bastante a medicina preventiva, né? Fazer com que as pessoas entendam, por exemplo, ferramentas de prevenção de doenças, né? Exatamente, isso é verdade, porque nós aqui temos a nossa população é muito ligada à religião. Muitos são aqueles que também não. Bom, é mais fanatismo, né? Porque, conforme eu disse, o nível social nosso aqui é muito baixo. Então, os pastores nossos aqui dominam muito a população entrega-se muito à igreja. E muitos são aqueles familiares ou pacientes que, antes de virem no hospital, vão primeiro na igreja. Ficam lá durante um determinado tempo. Só depois, quando o paciente agrava, é que são levados para os hospitais já na fase terminal e onde o médico praticamente já não tem muita coisa por fazer. Sim, até eu cheguei a mandar para os alunos algumas reportagens, falando um pouco, reportagens que eu achei da Deutsche Welle, falando um pouco sobre alguns aspectos culturais de Angola com essa relação em saúde, e esse era um dos pontos que era muito levantado, de que a maioria das pessoas
seja por contexto, por crenças diversas, ou seja, por crenças religiosas, tende a buscar o hospital quando os sintomas já estão extremamente graves, né? O que impede muitas vezes que essa pessoa tenha cura. Sim, sim, sim. E nós aqui, não sei se já ouviram o nome, ou se conhecem o nome de curandeiro. Uhum. O que é o Ah, curandeiro em Angola? Por favor, explica pra gente. bom, curandeiro aqui em Angola é um, é um médico tradicional, até certo ponto cultural, né? Na qual, pronto, é um médico tradicional cujo conhecimento que ele tem é passado de geração para geração. Yeah. Então, nós aqui ainda temos aqueles pacientes que apegam-se muito a esses curandeiros, e muitos são aqueles curandeiros que não têm praticamente uma profissão, muitos são aqueles que não estudaram, e muitos também são aqueles que são burladores ou mentirosos, que não dominam praticamente nada de medicina natural. E a população, né, pelos hábitos e costume e tradição deixado pelos seus ancestrais, os seus pais, avós, eles apegam-se muito a esses profissionais ou a esses curandeiros tradicional. E às vezes quando vêm no hospital, nós passamos certas receitas, eles primeiro vão no curandeiro procurar saber, né, se essa receita passada pelo médico vale a pena cumprir ou não. Isso também dificulta muito no que é a resposta, né, ao tratamento passado pelo médico. Pensando dessa maneira, como que como tratar uma pessoa, um paciente em Angola, sem desconsiderar esse fator cultural dele, ou seja, respeitando essas crenças que muitas delas são milenares, seculares, como respeitar essas crenças e mesmo assim continuar trabalhando com medicina de ponta, com medicina moderna? Como fazer esse trabalho de, ao mesmo tempo, não desvalorizar a crença do paciente, mas levar a medicina moderna para essas pessoas? Uhum. Bom, na verdade, nós aqui em Angola, atualmente, já temos trabalhado com esses mesmos curandeiros. Inclusive, tá se preparando um programa de formação desses curandeiros, de modo a conciliar a medicina convencional, né, com a medicina praticamente cultural ou natural, de modo a falarmos a mesma língua e o paciente cumprir, né, as orientações tanto passado pelo médico como passado pelos os curandeiros ou os médicos natural. É. Legal, legal, uma ótima alternativa. Porque não dá para fazer um jogo de forças, né? Não dá, até porque essas pessoas Ah, elas trazem essas crenças dos seus avós, dos seus bisavós, e se a gente bater de exato. frente com essas crenças, a gente perde, né? É Simples difícil, assim. é muito difícil, porque aqui, conforme eu disse, as pessoas são muito apegadas naquilo que o pai, naquilo que o avô disse, não olham as coisas naquilo que é real, as pessoas não consultam. Pronto, isso até certo ponto também entende-se devido ao nível social e acadêmico que as pessoas têm. Então, as pessoas praticamente optam mais, né, por ouvir o avô, o pai, né, e é muito difícil para nós. No que diz respeito às crenças religiosas, a religião já, aí vamos dizer assim, de matriz angolana, a religião milenar angolana, ela está inserida nisso, ou o que o senhor considera que talvez as maiores dificuldades de cunho religioso sejam associadas a essas novas religiões, principalmente, até vocês tiveram aí em Angola toda uma problemática com as igrejas evangélicas brasileiras aí, né? O senhor acha que é uma coisa mais dessas de igrejas que vêm de outras regiões, de outros países para Angola, ou o fator religioso do próprio Angola milenar também tem uma influência muito grande?
Não, eu acho que aqui não só as igrejas vindas provenientes de outros países, mas como também as nossas. Nós aqui, principalmente as igrejas provenientes do norte, e muitas são aquelas igrejas que estão relacionadas com feitiços, né, com crenças obscuras, né, e não só praticamente de religiões ou de igrejas externas, não. Nós aqui também temos muitas igrejas provenientes aqui do nosso país e não pregam a palavra, mas sim os hábitos e costumes, os rituais, né, muitos não se baseiam praticamente na Bíblia, né, e pronto. Sim, sim. Como hoje o senhor vê aí essa influência cultural, por exemplo, interferindo aí no controle de talvez, me corrija se eu estiver errado, mas acho que uma das maiores epidemias de Angola ainda é a epidemia de HIV, né? HIV. HIV e malária. Como HIV que e o senhor acha malária. que os fatores culturais interferem aí no tratamento e no controle da pandemia do HIV em Angola? A grande interferência mesmo está, né, naquilo que é a adição ao tratamento. De forma disse muito aqueles pacientes que optam muito por tratamento tradicional, né, tratamento tradicional passado pelo curandeiro, e quando estão no consultório médico, muitos são aqueles pacientes que aceitam, né, o que o médico diz, mas quando vão lá, praticamente, quando chegam lá no bairro ou em casa, vão consultar o curandeiro, né, e se o curandeiro dizer que não tomam. Isso dificulta muito, por quê? Porque são aqueles pacientes que depois não melhoram e nós, profissionais de saúde, depois começamos a pensar ou estamos a tratar mal, ou o fármaco indicado não é ideal, né? Então, cria praticamente um transtorno enorme, mais ou menos por aí. Sim, eu vi que no caso do HIV em Angola, Angola, infelizmente, é um dos países onde existe mais a transmissão vertical, né, de mãe para filhos, né, o que mostra que a aderência ao tratamento é muito comprometida em vários casos, né? Sim. Isso é mesmo verdade. É mesmo verdade, porque as pessoas também aqui ainda não têm muito a região aqui em Angola que as pessoas praticamente não fazem consulta pré-natal, né? Muitas são aquelas mães que não fazem consulta pré-natal e só são diagnosticados já no dia do parto. Então não fazem aqueles cuidados prévios, né, de modos a controlar a transmissão vertical e por isso é que a taxa de transmissão vertical ainda tem aumentado. Sim, sim. O senhor falou da figura do curandeiro, mas quando eu fui aí em Angola, uma coisa que eu vi bastante também, e que até nas matérias que a gente leu, falava bastante da figura do feiticeiro, de como ainda a crença na questão da feitiçaria muitas vezes impede tratamentos médicos ou força o abandono de crianças que são suspeitas de feitiçaria. Como isso aparece aí para o senhor no hospital? Ok. Yeah. Bom, na verdade, né, nós aqui em Luanda, até certo ponto, as coisas já estão assim, mais ou menos, ah, não, em fase de melhoramento. Mas isso lá no interior, onde as pessoas, né, não têm praticamente sequer um posto médico próximo, não tem uma escola praticamente para formação, né? Isso, aí nessas regiões predomina o curandeiro e o feiticeiro. Então, a população aí vai crescendo com os ensinamentos do curandeiro e do. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou travou tudo? Estamos ouvindo sim, pode escrever. Beleza.
Só por curiosidade, alguém conseguiu colocar para gravar? Professor, cortou o finalzinho, Ah, na verdade cortou sua fala, cortou a fala toda. Professor, a gente tá gravando sim, tá? Obrigadão, Gabi. Vamos esperar a internet voltar. Professor? Doutora Dilson, está ouvindo? sim, estou ouvindo sim. Tá Ótimo, me ótimo. ouvindo? Tô, agora estamos. O senhor estava falando da influência dos curandeiros e dos feiticeiros no interior do país, onde o acesso à saúde e educação é mais restrito. Exatamente. Então, nessas localidades onde há poucos cuidados de saúde e há poucas escolas, né? Praticamente os curandeiros aí predominam. Então, é mais ou menos a grande dificuldade está lá no interior. Porque essa população, depois, quando crescem e mudam de localidade, vêm aqui para a capital, né? Para você desfazer aquilo que ele já inculcou na mente de que quando está a sentir-se mal tem que vir no hospital, é muito difícil. E muitos são aqueles que já têm, inclusive, umas receitas aí passadas pelos curandeiros, ou pelo avô, ou pelo tio, né? E que quando sentem uma certa dor de cabeça já sabem a folha que tem que tomar para passar, né? Já sabem qual é a água que tem que beber para passar aquele ou este sintoma. Quer dizer, eles só vêm aqui no hospital já na fase terminal. E por Sim. isso é que tem muita dificuldade. E se a gente parar para pensar que que a demanda mais emergencial em Angola são de doenças transmissíveis, esse é o pior comportamento que a gente pode ter, né? Exatamente. Por outra também é mesmo a, o, o governo nosso em si, né? Porque muitas são aquelas culturas que ainda não têm, por exemplo, falando do HIV e da via de transmissão, nós aqui é mais, né, tipo, até certo ponto a via sexual também não fica atrás da vertical, né? Muitas são aquelas populações que muitas nunca viram, não sabem o que é preservativo, não sabem o que é fazer prevenção, né? Então, pronto, eles vivem aí, só sabem o que é, praticamente só vivem para comer, né? Só sobrevivem, né? Então, praticamente eles não fazem prevenção. E quando dá-se conta que, na verdade, é isso ou aquilo, uma só pessoa já transmitiu para muitas pessoas, é mesmo muito complicado, muito complicado. Sim, sim. E como está sendo agora essa atual pandemia de Covid? Aí em Angola, as pessoas têm algum tipo de resistência, vamos dizer assim, uma resistência cultural com relação à vacinação, por exemplo? Sim, sim, tem sim. Tem, por quê? Porque nós africanos, né, até certo ponto, na fase inicial, quando as vacinas começaram a sair, né, muitos são aqueles que diziam, não, lá o Ocidente, os europeus, estão a produzir vacina para virem testar aqui em África, querem nos fazer de cobaia, não sabe, não sei se o termo cobaia também. Sim, sim. Ok. Querem nos fazer de cobaia. Então, praticamente, na fase inicial, tivemos pouca adesão, né, no concerne à vacinação. Motivo. Sim. E é triste a gente constatar que em alguns períodos da história realmente foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, algumas indústrias farmacêuticas Isso, realmente usaram. isso, tanto que a história do HIV em África aqui, né, dizem, segundo a história nós aqui ouvimos, é que pronto, né, o HIV veio mesmo assim como essa vacina do Covid.
né? As pessoas vieram, isso começou lá na África do Sul, no tempo do apartheid, né? Muitos aqueles que foram vacinados por uma outra enfermidade, supostamente por uma outra enfermidade, mas afinal de contas a vacina que eles traziam era uma vacina contaminada pelo vírus HIV. Então, Hum, daí já a sequência histórica, né, desse pensamento, por isso é que muitos não aderiram à vacinação. sim. A vacina em Angola, ela é obrigatória? A vacinação é obrigatória ou não? Bom, a vacina é obrigatória, não, mas não está disponível para todo mundo. Tipo, é obrigatória para os profissionais de saúde, para a polícia, para os militares, para os professores, não de forma geral. Sim, sim. Uma coisa que me deixou muito feliz quando eu fui aí em Angola, doutor Adilson, que eu vi que o serviço de psicologia dentro dos hospitais, ele é muito presente, né? Praticamente todo hospital aí, pelo menos de Luanda, tem uma equipe de psicologia, né? Sim, 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 sim. Na verdade, é muito presente e nós agora até, né, estamos a implementar mesmo muito, até porque vivemos durante muito tempo em guerra. Então, por si só, o povo angolano já sofre um certo, já tem um problema crônico psicológico. Sim. E ultimamente a procura dos psicólogos tem sido muito frequente. É. Sim. Como que o senhor acha que esse período de pós-guerra civil influenciou aí nos transtornos psiquiátricos? O senhor vê grande parte da população apresentando algum tipo de patologia psiquiátrica em decorrência de toda essa vivência da guerra civil? Sim, 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 sim. E ainda tem aumentado ultimamente, porque nós estamos a viver agora um momento muito difícil, a qual, né, durante muito tempo não tivemos não vivemos esse período. Nós, há 4 ou 5 anos, estamos a viver em crise, né? E pronto, nós aqui em Angola, né, as pessoas, pronto, não tinham muito hábito de trabalhar, porque Angola é um país rico, né, em petróleo, né, e as pessoas praticamente tinham o hábito simplesmente de fazer um simples negócio e já tinham dinheiro. Então, com a crise praticamente que estamos a viver, as coisas fecharam-se, né? Há muita dificuldade, há muita fome, e daí também o aumento, né, dos problemas psicológicos que a nossa população praticamente está enfrentando. Yeah. Sim, sim. A fome ainda é um problema, vamos dizer assim, endêmico em Angola, e como isso acaba comprometendo outras questões de saúde. Sim, ainda é um problema muito grande, e não é só lá no interior, é mesmo aqui na capital, muito. Não só isso, também dificulta muito na adesão do tratamento, porque às vezes o paciente pensa, pô, eu vou ir no hospital, vou me passar uma receita. Com essa receita, tenho que ir para a farmácia. Eu não tenho dinheiro para comprar os comprimidos. E muitos daqueles, às vezes, que pensam que o hospital público paga assim. Então, muitos também, essa é uma das causas, né, pela qual muitos daqueles pacientes optam pelo curandeiro, porque o curandeiro, às vezes, é só você chegar lá, comprar uma galinha, oferecer uma galinha e já tens a consulta feita, já tens a tua folha ou a receita tradicional passada por ele, e ele vai te indicar, olha, vai no sítio X, tem pau X, tem aquilo, tem isso, é só chegar lá e tirar. Então, tem dificultado muito isso, muito Sim. mesmo. Doutor, hoje em dia, o que é gratuito da saúde em Angola e o que é pago? Ok. A prestação de saúde aqui em Angola é gratuita. E aí existem praticamente alguns fármacos, né? Até certo ponto também são gratuitos, como os antirretrovirais, né? Os tuberculostáticos, os antimaláricos.
e outros fármacos praticamente que também é grátis. Mas por si só, a saúde em Angola é grátis. Mas é, até certo ponto nós temos deficiência em tudo, sinceramente. Então, muitas das vezes, bom, os pacientes vêm nos hospitais públicos e os hospitais públicos têm poucos recursos no que concerne meios diagnósticos. Então, nós, como profissionais de saúde, somos obrigados a solicitar exames, de modo ao paciente fazer fora, numa instituição privada, para posterior vir apresentar aqui no hospital público. E aí ele não acaba tendo dinheiro para fazer esse exame fora e o tratamento acaba aí. Mais um motivo. Mais um motivo. Sim, sim. Hoje em dia, Angola recebe algum tipo de apoio, tipo do Médicos Sem Fronteiras, ou da Unesco, da ONU, no que diz respeito até o controle da pandemia, ou não? Bom, na verdade recebe. Só que a política nossa aqui em África, em particular nossa aqui em Angola, ainda não é muito aberta. Há muitas são aquelas ajudas fornecidas lá pelas organizações mundiais, né? Tanto a OMS como as outras ONG, e que até a nós profissionais de saúde não chega. Então, não sabemos quais são as organizações que doaram ou que nos ajudaram. Eu duvido sim, não. Penso que sim. Acredito que sim. Yeah. Sim. Na época da última pandemia do ébola, Angola chegou a ter casos de ébola? Sim. Tivemos muitos casos de ébola. Só que depois, quando implementou-se a vacinação, né, tivemos praticamente na redução, mas tivemos muito óbito, tanto da ébola como a febre amarela. Isso ficou mais restrito na região norte do país ou chegaram a ter casos em Luanda? Nós tivemos alguns casos também aqui em Luanda, mas predominantemente tivemos mais na região norte, no Rio, nas províncias como a República Democrática do Congo. Sim. O ébola teve uma relação muito grande com a questão de como se cuidava dos entes queridos falecidos, né? Muito se foi transmitido até nesse processo nos rituais funerários. Uma coisa que também tem aí tem uma relação também com o Covid, né? Como que esse aspecto específico cultural dos ritos funerários, como que isso foi assimilado aí pela medicina moderna, novamente, fazendo com que a gente não desconsidere a crença desses sujeitos, mas fazendo com que eles entendam, por exemplo, no caso do ébola, que se a gente fizesse os ritos funerários como eram prescritos antigamente, a gente ia ter um país todo contaminado. Bom, na verdade, nós temos feito campanha de sensibilização à população, né, de modos a explicar quais são os riscos até de contato com um doente, né, ou com um cadáver ou um morto contaminado tanto por ébola e como Covid. Mas graças a Deus o nosso governo optou por uma das medidas mais viáveis, e é todo aquele paciente que morre por Covid, quem trata dele é a brigada, né, de saúde. Então, a família praticamente não tem contato com o cadáver, né? E praticamente há um número limitado, né, que participa no ato fúnebre. Então, isso até certo ponto tem ajudado muito no concerne. Ótimo. Isso tem conseguido ser implementado de maneira bem sucedida. Sim, mas até certo ponto há muitos daqueles pacientes que morrem lá no interior e muitas vezes não se sabe a causa da morte. Muitos também são aqueles que nós ainda temos aquela cultura também que morreu, há famílias que morreu um ente querido e eles próprios que cuidam, já não vão registrar
o cadáver, eles próprios é que fazem aí os rituais, é que vão fazer o ato fúnebre. Então, nessas populações temos tido muita dificuldade. Mas quando é diagnosticado, a intra-hospitalar, nós mesmo aqui no hospital já não autorizamos praticamente o contato com a família, e ligamos logo para a brigada e a brigada toma conta da situação. Uhum, sim. Aqui no Brasil, uma coisa que a gente tem visto depois aí de um ano e pouco, um ano e alguns meses de pandemia, que as pessoas começaram a ficar cada vez menos sensíveis ao número de mortos, e cada vez mais a gente vê pessoas na rua sem máscara, fazendo reuniões em grupo, aglomerando, mesmo no pior momento da pandemia que a gente passa, com mais de 3 mil mortos por dia. O senhor vê o mesmo tipo de comportamento em Angola, das pessoas, depois de mais de um ano de pandemia, fantasiarem que o mundo voltou a ser o que era antes, que a gente pode simplesmente agir de maneira a não mais ter consciência da doença? Uhum. Na verdade, nós aqui também acompanhamos esse momento, tanto que ultimamente os casos, a taxa de mortalidade por Covid tem aumentado. Mas isso eu justifico tem duas justificações na minha ótica. A primeira é que o governo, inicialmente, né, começou a mascarar, né, os números de doentes contaminados com Covid positivo. Uhum. Houve um tempo que houve um declínio, né, e inclusive tivemos 2 ou 3 dias, né, consecutivos sem nenhum caso positivo. Isso, a população começou a perceber, né, que já estamos a melhorar, que já está tudo voltando ao normal, e até certo ponto relaxou um pouco aquilo que é os cuidados praticamente da população. A segunda justificação é que, Dom Marcelo, nós aqui, a fome, muitas vezes quando fala mais alta, nos faz esquecer de muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Há muitas aquelas pessoas que, pronto, né, que tiveram praticamente que deixar de fazer certas coisas em busca do pão. Senão, senão não vão morrer de Covid, não vão morrer de fome. Então, eu acho que o nosso governo aqui tinha que ajudar muito aquelas famílias né, tipo, carenciadas, de modos a evitar, né, esse relaxamento, né, no conceito das medidas de segurança. Sim, sim. Pessoal, vamos lá, vamos ver as perguntas de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer aproveitar essa oportunidade de perguntar algo para o doutor Adilson? Lembrando que essa provavelmente é a única chance de vocês fazerem pergunta para um médico formado na Rússia que trabalha em Angola. Essa é a melhor combinação possível. Boa tarde, tudo bem? Pode falar, Gabi, boa tarde. Boa tarde, Boa professor. tarde, Boa tarde, doutor. boa Eu queria tarde, dona perguntar mais Gabi. sobre a saúde pública aí, que eu achei interessante. Aí também tem postos de saúde, unidades básicas de saúde que podem atender a população também? Ou eles vão mais para curandeiros, procuram essa medicina mais tradicional? Ok. Na verdade, a saúde pública, na verdade, nós também temos. Mas o organograma do Ministério da Saúde, na minha ótica, está bem estruturado. Só não funciona. Só não funciona. Então, essa procura esses curandeiros são muito procurados lá no interior. Lá no interior, conforme eu já expliquei, é que há localidades que não tem nem sequer um posto de enfermagem. Não tem mesmo, não tem. E muitas aquelas população, o paciente que tem de percorrer grandes quilometragens
só para encontrar um posto de enfermagem, não um posto médico, não um posto de enfermagem. Então, Ah, pronto, entre a quilometragem e ter o curandeiro ao lado, muitos optam pelo curandeiro. Yeah. entendi. Muito obrigada. Não tem de que. Opa, doutor Adilson, aqui é o Bruno, Ok, olá Bruno. prazer. É, Prazer. bem, como que, de uma forma geral, como que o senhor pensa que nós deveríamos lidar com fatores culturais que acabam, às vezes, favorecendo doenças ou que interferem negativamente na saúde? Ok. Na minha ótica, a melhor via de resolução do problema é conversando, né? E, na verdade, é mesmo muito difícil trocar de pensamento em alguém, né? Quando ele, durante 20 anos, cresceu ouvindo de que isso, aquilo é certo. Então, a via mais fácil praticamente de resolver essas questões é mesmo se sensibilizando, né? É mesmo dando formação, em particular nós aqui em África, né? Dando formação acadêmica à população, de modos a abrir a mente das pessoas, abrirem o pensamento, porque nós aqui em África, o nosso grande problema, né, primeiro, o primário, é mesmo o nível de escolaridade que a nossa população não tem. Não tem mesmo, porque o intelectual dificilmente vai acreditar em coisas que não têm lógica. Não tem mesmo lógica, não tem. Então, essa praticamente é a grande dificuldade nossa que nós estamos aqui. A primeira é mesmo dar formação a todo mundo, né? Erradicar o analfabetismo nossa aqui em Angola. E segundo é sensibilizar a população, mostrando os fatos reais, né? As coisas reais, e comparar, olha, se você fazer isso, né? A resolução ou o que vai acontecer é isso. Se você fazer aquilo, vai acontecer aquilo. Modos a abrir a mente da população. Entendi. Muito obrigado. Professor, o senhor Professor, está você me tá ouvindo? mudo. Obrigado. Doutor Adilson, enquanto o Bruno tinha feito a pergunta dele, me ocorreu uma pergunta que eu acho que tem bastante relação. Quando a gente pensa, por exemplo, nesses fatores culturais que muitas vezes dificultam o tratamento e que muitas vezes fazem com que o paciente fique em casa até estar extremamente grave, e aí quando ele vai para o hospital a gente pouco tem para fazer. Isso causa revolta? E se causa, quando causa, como que o senhor lida com isso? Como que o senhor lida com talvez essa revolta de perceber que um paciente que poderia ter sido tratado de uma maneira muito simples com antibiótico morreu, uma criança morre porque ficou em casa por um fator cultural ou por uma crença específica e acabou indo a óbito por uma questão que tem estreita relação com a cultura, né? Na verdade, doutor Marcelo, é muito complicado e muito chocante. Isso, até certo ponto, dói nós como profissional de saúde. E, para mim, quando morre um doente, por mais que a culpa não é minha, eu até certo ponto me sinto culpado. Principalmente quando eu sei que eu podia fazer muita coisa. Se o doente viesse em tempo e hora, não posso. Na verdade, eu fico muito constrangido quando isso sucede, né? E graças a Deus, ultimamente nós já temos o nosso já temos o nosso sistema praticamente de segurança ou a nossa polícia já tem tomado conta dessa situação, né? E quando sucede mesmo isso, nós ligamos à polícia, de modo a procurar saber o que aconteceu, na verdade, né? Porque há pessoas que estão aí não para tratar, porque os nossos avós, na verdade, contavam-nos que
essas receitas que essas receitas que lhe eram praticamente passadas dava até certo ponto, né? Mas há pessoas que hoje em dia fazem a medicina tradicional aqui em África, não porque ele entende da matéria, não. É mesmo só porque tem vontade ou quer usurpar dinheiro da população. Isso choca. Choca mesmo. Sim, sim, sim. Não, eu imagino o quanto deve ser difícil. Olha, a pergunta da Mari: como funciona o acesso da população à informação? Existem campanhas que visam aí instruir ou como lidar com as doenças mais prevalentes, como o HIV e a malária, ou não é tão disseminado assim, mesmo pelo acesso à população em geral, aos hospitais ou pelas próprias crenças. É, como que é esse trabalho de educação da população, doutora? Uhum. Yeah. É assim, nós agora estamos a optar né, de forma a sensibilizar a população. Nós agora ultimamente estamos a utilizar muito as igrejas. As igrejas praticamente reconhecidas têm nos ajudado muito, 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 porque a nossa população, conforme eu disse, é muito crente, né? Então nós estamos a usar as igrejas, né? Damos palestras, formas a sensibilizar a população, né? Nós também fizemos praticamente campanhas, né? Vamos mesmo lá as zonas mais recônditas, né? A apelar à população, a sensibilizar. Muitas vezes fizemos algumas doações, né? Distribuímos alguns mosquiteiros, alguns preservativos, né? Então, é dessa forma praticamente que nós temos sensibilizado a nossa população, porque até certo ponto há zonas aqui em Angola que até a rádio não tem. Ou se tem a rádio, a população não tem condições ou para ter uma televisão ou para ter uma rádio. Então, nós, próprios profissionais de saúde, temos ido lá, né, de modos a sensibilizar a população. Oi, professor. Boa Oi, tarde. professor. Professor Adilson, tudo bem? Então, eu gostaria de Boa tarde, perguntar, Guilherme. mais em relação à sua formação na Rússia, gostaria de perguntar como foi esse Ok. processo, tipo assim, no sentido de eles aceitaram bem ter uma pessoa estrangeira fazendo formação lá, se o senhor sofreu algum tipo de xenofobia? Como que foi esse processo para o senhor? Obrigado, professor. Obrigado, Guilherme. Quando me faz essa pergunta, eu fico muito, muito sensível. Na verdade, os 10 anos meus lá na Rússia foram de muito sofrimento, sinceramente. Muito sofrimento. O primeiro é a aceitação da população russa. Os russos, até certo ponto, ainda têm epá, o termo racismo é muito grosso, né? Mas ainda são mesmo racistas. Segundo né, você, por exemplo, a discriminação, né? Tipo, eu aqui em Angola estava habituado a se ver, né? Ou que as pessoas me encaravam ou me viam como alguém normal, como um ser humano. Mas na Rússia você às vezes andava pela rua, as pessoas te olhavam como se fosse um macaco que saiu do parque, conforme eles lá chamavam, saiu do parque e está na cidade. Né? Então isso deixava até certo ponto um pouco constrangido, né? Inclusive eu já teve criança que chegavam até mim, pegavam na minha pele, oh, isso aqui, o que aconteceu? E os pais chegavam dizendo, não, ele lá em África se queimou muito, por isso é que está assim. Essa é a principal dificuldade que eu lá tive. A outra mesmo é os hábitos e costumes, né? A cultura, que ainda que tinha praticamente que me adaptar, né? Por outra, o frio. Eu vivia praticamente, vivo num país praticamente tropical, né? E chego lá, né? Estou a ver gelo na Rússia, ou na rua, desculpa.
Então, levou um tempinho para me adaptar, mas quando me adaptei, né, já não, há certas coisas que já não ligava, porque já estava mesmo habituado, né, a outra também, desculpa, é a língua. A língua é muito difícil. A língua russa é muito difícil, muito difícil. Principalmente para nós que falamos português, né, e é mesmo uma dor de cabeça, muita dor de cabeça. Hoje ainda fala bem russo, doutor Adilson? Eu falo. Falo porque tenho amigos, falo porque tenho amigos russos aqui em Angola que também são médicos. Tenho colegas que comigo estudaram também na Rússia. Nós temos aqueles nossos encontros, na qual abordamos, falamos russo, de formas a não esquecer, a praticar. Yeah. Legal, legal. Legal. Deixa eu Muito ver obrigado, professor. aqui. O Pedro perguntou: boa tarde, professor. Gostaria de saber como o governo se importa diante da pandemia de Covid, se é parecido com o nosso aqui no Brasil, que tem características anti-vacina e anti-prevenção em relação à realidade que estamos enfrentando. Aqui no Brasil, não sei se o senhor se chega aí a questão da informação de como que o governo brasileiro tem lidado de uma maneira muito inapropriada, vamos dizer assim, com relação à pandemia, né? Não incentivando a vacinação, não incentivando o uso de máscara, e desincentivando mesmo, né, o uso de máscara. Então, como o governo de Angola hoje em dia tem agido frente à pandemia? Quanto a sensibilização ou quanto o apelo de uso de máscara, pelo menos nós temos o nosso governo nesse sentido apoia. Tanto que vemos muitas publicidades pela televisão, a sensibilizar a população, modo de usar a máscara, os cuidados praticamente até lavar a mão e outra coisa mais. Mas, em contrapartida, né, tem um, tem um médico, um ministro brasileiro, que uma vez disse o seguinte, um deles, inclusive, foi expulso pelo Bolsonaro, só não me lembro o nome. Ele disse o seguinte: o dia que um profissional tentar unificar a medicina com a política, automaticamente deixa de ser profissional e torna-se político. A medicina e política nunca casam, porque a medicina carece, obriga a ser humano e a política obriga a ser mentiroso. Então, essa é uma analogia praticamente que eu fiquei comigo e que é muito, e que até certo ponto é mesmo verdade. O que nós temos acompanhado aqui em Angola é o seguinte: o governo apela, né, de forma direita, né, tipo, eles vão lá nas redes sociais, né, incentivam o uso, mas se vocês virem aqui no hospital, né, às vezes não tem máscara para usar. Às vezes nós próprios profissionais de saúde é que temos que comprar nossas máscaras e nos autoproteger. Não tem mesmo máscara, não tem. Mas não é porque o governo não tem condições para comprar. Porque nós vimos que quando eles vão, por exemplo, dar certos discursos, eles oferecem máscara aos participantes. Então, nós que estamos na linha de frente não temos material de biossegurança. Então, isso é um pouco controverso. Eles falam sim, mas na realidade fazem outra coisa. Acho que, infelizmente, em grande parte do mundo, a gente tem tido um problema parecido, né? Acho que muda um pouco a questão da escala, mas acho que o senhor definiu muito bem, né? Acho que medicina e política, em um determinado ponto, se contrapõem, né? E não conseguem se conciliar de uma maneira tão clara, né? Sim, isso é mesmo verdade, porque, o político é mesmo mentiroso, ele está aí, ele quer tomar o poder a qualquer custo.
Então, para ele não importa se aí ou aqui morre quantas pessoas. Não, ele não quer saber disso. Ele só quer saber, ele só quer permanecer no poder até quando ele quiser. Sim, verdade. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, professor Adilson. O senhor comentou que em certos momentos a fome fala mais alto, seja no caso de uma pandemia como Covid ou em outras endemias. Tendo em vista que a alimentação também é saúde, como vocês, profissionais da saúde, veem esse problema e se enxergam alguma saída dentro desse assunto? Obrigado. Desculpa, doutor Marcelo, não percebi a pergunta. Como os profissionais da saúde em Angola acabam lidando com toda essa influência da fome no desenvolvimento de doenças e dificultando o tratamento de saúde, ou seja, como a fome é abordada pela medicina, pelos profissionais da saúde em Angola e como ela impacta todo esse tratamento de saúde. Ok. Na verdade, é mesmo muito complicado. Muito complicado, por quê? Porque nós, além de sermos profissionais, também somos pais, somos filhos, né? Somos tios, né? E que também precisamos, até certo ponto, de levar alguma comida, né, do nosso trabalho para casa. Então, quando o filho vê que o pai só trabalha e não traz nada em casa, o filho também começa a desconfiar, pensando que o pai ou está a gastar, né, e não quer praticamente levar para casa, ou então, pronto, o pai é um mentiroso. Yeah. Na verdade, é mesmo muito complicado, é mesmo muito difícil. Nós aqui em Angola vivemos de uma forma muito. Nós trabalhamos muito e eu acho que o nosso esforço não é recompensado ou não é compensado pelo nosso governo. E, por exemplo, eu fiz plantão de ontem para hoje, só como título de exemplo, eu em particular, eu atendi nas 24 horas, né, 150 pacientes. Entre esses 150 pacientes, 50 são doentes gravíssimos, mesmo, porque eu estou no hospital terciário, nós recebemos muitos doentes graves. Então, eu, por exemplo, não dormi. Agora, imagina só que o nosso salário às vezes atrasa mesmo muito, e há meses que não nos dão salário, não pagam mesmo. Então, isso até certo ponto desincentiva muito nós profissionais de saúde, né, a trabalhar, a dar o nosso máximo, né, porque nós também temos famílias e a nossa família também precisa de comer. Está mesmo muito complicado. Sim, sim. É difícil até a gente pensar em formas de lidar com a dificuldade do outro, com a fome do outro, quando a gente também está exposto a grande parte dessas dificuldades, né? Sim, né? É isso. A pergunta da Larissa. Gostaria de saber se há ou se já houve alguma política pública de incentivo ou de inclusão dos curandeiros ao conhecimento da medicina moderna. Acho que até o senhor chegou a comentar um pouquinho disso, né? Tipo, hoje em dia existe aí uma política de aproximação entre os curandeiros e a medicina moderna, né? Exatamente, sim, sim. Tanto que nós até já estamos, o governo está tratando de legalizar os curandeiros, de modo a fornecer também já carteiras profissionais, né, para não haver aquele, não, eu sou curandeiro, mas não é reconhecido pelo Estado. Então, o governo, quanto a isso, pelo menos já estamos num bom caminho. Uhum. Sim, sim. E é bem aquela ideia de aproximar a medicina moderna aos fatores culturais, né? Às crenças da população, né? Não adianta a gente lutar contra, né? Sim, doutor Marcelo, faz favor, repete só a pergunta, não percebi. Não, eu estava só comentando que
aquela coisa do tipo, de como a gente não pode lutar contra, né? De como trazer os curandeiros para mais próximos é o que faz também que a gente consiga, de alguma maneira, até legalizar, organizar, né? Para que não seja feito de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Sim, 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 isso é mesmo, é verdade. Eu acho que o nosso governo tinha que, primeiro, apostar, né? Segundo, capacitar esses profissionais ou esses médicos tradicionais. Sim. Na verdade, há certas regiões aqui em Angola que não tem nenhum posto médico. Então, se tivermos praticamente esses médicos tradicionais capacitados, pelo menos, né, pelo menos já haverá uma resposta ou farão pelo menos alguma coisa ao pró da população. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Boa tarde, doutor. É um prazer poder ter essa conversa com o senhor. Tenho uma curiosidade a respeito das ajudas financeiras internacionais que enviam aí insumos, médicos, enfermeiros para atendimento em diversas regiões, principalmente na África. Essas instituições, como por exemplo o Médicos Sem Fronteiras, ajudam diretamente essa população? Ok. Bom, na verdade, eles vêm por uma organização. Muitas são aquelas que são contratadas, ou o contrato é celebrado entre o nosso governo com o governo praticamente que utiliza esses médicos. Então, por via do governo, eles prestam atenção à população. Realmente é assim. Sim. Como é o caso até dos médicos cubanos, né, que fazem Sim, vários sim, 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 trabalhos no sim. mundo. Exatamente. Nós temos uma organização chamada esqueci o nome da organização, na qual o nosso governo tem um convênio com o governo cubano. Então, eles vêm aqui, prestam serviço à população, também dão formação a nós, né, médicos, e é dessa forma que temos o convênio com eles. E o que o senhor acha desse trabalho, especificamente aí dessa parceria com os médicos cubanos? O que o senhor acha? Bom, na verdade, né, eles têm nos ajudado muito, porque nós aqui em Angola temos muita carência ainda de muitas especialidades, né? Tanto que eles quando vêm aqui, né, além de prestarem serviço, né, como médico, também vêm como professores. Então, os conhecimentos que eles praticamente têm, né, a certo ponto, deixam para nós. E tem nos ajudado muito, tem sido muito proveitoso. Legal, legal. Pergunta da Eugênia. Professor Adilson, o senhor comentou que passou por muitos momentos difíceis de adaptação na Rússia, quando o senhor respondeu a pergunta do Guilherme. Como o senhor acha que enfrentou essas adversidades? Você acha que essa vivência impacta na sua vida e na sua carreira hoje? Na verdade, sim, porque, bom, eu digo sempre que as dificuldades que eu passei no passado, hoje me fizeram homem que sou, né? E acho que se eu não tivesse passado a dificuldade que eu passei, acho que eu não seria médico e não estaria aqui. Então, isso me fortalece, ou me fortaleceu ainda mais a minha capacidade, né, de encarar o mundo como tal. E que até certo ponto, antes eu tinha um outro olhar, né, pensava que não vou conseguir, não vou, isso não tem nenhum benefício, mas hoje eu olho para o passado e digo graças a Deus, né, por ter passado aquilo e hoje estou aqui graças ao passado que tive antes. Sim, sim, com certeza. Acho que muito do que a gente. Eu acho que as áreas de saúde, né, a medicina, a psicologia, a enfermagem, talvez sejam as áreas que mais as nossas vivências tenham relação com o que a gente faz, né? Sim, 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 é mesmo, é verdade, até porque isso também me foi aprender muito,
né? Porque nós, quando agora recebemos, por exemplo, um estrangeiro, eu já sei como lidar, como conversar, porque eu no passado já fui estrangeiro, né? Sim. Então sei o que é ser estrangeiro, como é que o estrangeiro gostaria de ser atendido, né? Num outro país ou quando vai procurar o cuidado de saúde. Sentiu muita falta da comida angolana na Rússia? Muita, principalmente do fungo. Eu ia falar isso, eu ia perguntar do fungo. Esses dias eu estava olhando na internet uma receita para eu pedir para minha mãe fazer, porque quando eu fui aí eu comi e gostei. Mas, nossa, me Ok. pareceu muito difícil. Foi nossa aqui é a nossa comida nacional, Sim, nossa sim. identidade. É, então, deixa eu ver quem perguntou aqui. Foi o Guilherme perguntando o que incentivou o senhor a voltar para Luanda depois de formado? Na verdade, pronto, né? Eu na Rússia, eu sempre tive um objetivo e nunca pensei praticamente terminar e continuar lá. Até porque fui com uma bolsa, né? E depois da bolsa terminar, obrigatoriamente tinha que voltar. E não só, também eu sempre fui com aquele pensamento de que não, eu tinha que ir lá, terminar, voltar, porque aqui em Angola eu tenho família, sempre pensei em viver, né? E bem em Angola. Sim, sim. Legal. Acho que é difícil, às vezes, também, né, a gente se imaginar vivendo tão longe da nossa terra, num lugar tão diferente, né, com uma cultura tão diferente, e sabendo que a gente pode ajudar tantas pessoas que cresceram no mesmo lugar que a gente, né? Exatamente, é isso mesmo, é isso. Tanto que até, pronto, um espírito de patriótico, ou, né, sabendo que o meu país ainda precisa de muitos especialistas, né, precisa de muita mão de obra, né, ficaria eu mal se ficasse lá, sabendo que aqui me precisam muito mais em relação lá no país onde eu fui me formar. Sim, Daí também a vontade de regressar. entendo plenamente. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ter tido alguma pergunta que eu não tenha lido, pessoal, porque como eu caí da conexão, a minha lista de mensagens aqui apagou. Então, se eu esqueci a pergunta de alguém e essa pessoa quiser escrever novamente. É, eu fiz uma pergunta aqui, não sei se você viu. Não, eu tava lendo agora. Pode falar aí, Bruno. É, como que a população de Angola vê o médico? Eles vêm com confiança, desconfiança? Como que é essa imagem do médico em Angola? Ok. Bom, na verdade, o médico por si só, né? Alguns livros só, alguns dizem que nós somos deuses aqui na Terra. Nós somos o intermediário de Deus, né? Aqui na Terra. Então, não é diferente da nossa realidade aqui em Angola, né? A população angolana vê no médico como alguém que salva a vida, né? Alguém que, embora que alguns não respeitam, né? Em particular o governo, que não compensa, né? Mas a nossa população acredita nos seus profissionais e nós somos bem vistos na nossa população. Co- Doutor Adilson, muito da cultura angolana também sofre um pouco de influência do que vai do Brasil para aí, né? Começou até com as novelas. O que que o senhor vê de influência do Brasil na saúde de Angola, ou na forma como o angolano
vê a saúde ou vê a figura do médico. O senhor vê alguma influência brasileira nisso? Sim, vejo porque nós temos muitas literaturas, temos muita literatura brasileiras que são usadas aqui em Angola. Por exemplo, o Selmo Selênio, Porto, acho que aí o pessoal se conhece, o livro de propedêutica médica, né? E tem um médico brasileiro de nome Laércio Ribeiro, muito famoso aqui em Angola, muito famoso. Yeah. Então tem uma boa influência aqui. É uma influência positiva? Positiva. Positiva. Ô Bruno, desculpa, eu acabei te cortando. Você queria perguntar mais alguma coisa? Não, tá beleza. Só comentando, né, que por conta dessa influência dos curandeiros, toda essa história cultural, eu fiquei pensando, pô, como que seria essa visão, assim, do médico, sabe? Eu imaginei que poderia ser algo, tipo, conflituoso por ter essa parte dos curandeiros. Sim, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas aproveitando também, doutora Dilson, a respeito dos profissionais de saúde que vêm do exterior para trabalhar, tá ajudando aí em Angola, como que eles são vistos assim? É uma ajuda assim bem-vinda, tipo a população vê isso como bom, recebe bem essa ajuda, ou às vezes não gosta tanto porque pode estar sendo uma influência externa. Como que é essa relação? Bom, na verdade, o povo angolano recebe bem praticamente os estrangeiros. Os médicos, né, conforme eu disse, nós aqui ainda temos muita carência de profissionais de saúde, em particular médicos, especificamente especialistas. Então, quando nos aparece um médico, seja cubano, brasileiro, né, e que presta um bom serviço a uma determinada população, é sempre bem-vindo. A população recebe de coração, bem. Sim. Legal. Por quando eu fui para lá, Bruno, nossa, cara, é um acolhimento assim sensacional, cara, é um negócio incrível, saca? Uhum. Um negócio assim que bem gratificante, né? Sim. Doutor Adilson, daqui um tempo essa turma se forma, a gente já pode arrumar um campo de estágio para eles aí. Eu gosto muito do Ronaldinho, do Gaúcho. Ah, sim! Ronaldinho Gaúcho estava preso no Paraguai até pouco tempo. Tava. Oh. Sim. Com relação a esse período agora da pandemia, eventos públicos assim estão proibidos em Angola? Uhum. Ainda recentemente tivemos uma nova atualização do estado de calamidade que nós estamos a viver, onde houve ainda mais restrições no que concerne alguns serviços públicos. E, bom, há muitas restrições, né, tipo nesse novo estado de calamidade. Muita. Por exemplo, o futebol, né, é permitido, mas sem público. Não sei como é que Sim. está lá no Brasil. Aqui acho que já teve alguns eventos com público, mas atualmente eu não sei honestamente como tá, mas também não tá como era antes, não. Ok. Yeah. Há muita restrição. Sim. Pessoal, o Rafael tá perguntando. Peraí. Cadê? Doutor Adilson, ainda sobre a sua formação na Rússia, como foi a adaptação do estudo em outra língua? Eu também fiquei pensando nisso. Já que o russo é uma língua tão difícil, tenho certeza que deve ser, como foi aprender medicina em russo?
Bom, na verdade, a fase mais complicada minha foi, até não foi na faculdade. Quando fui para a faculdade já falava, até certo ponto, já falava russo, né? A fase mais difícil foi mesmo durante a língua, né? Tanto que eu até andava com dicionário no bolso. Quando ia, por exemplo, para uma loja, um magazine, conforme lá chamam, eu levava sempre o dicionário, traduzia e russo. Yeah. Sim, sim. E a terminologia técnica é totalmente diferente, né? Até o senhor falou Sim, da dificuldade depois que voltou para Angola de conseguir explicar algumas coisas que sabia, mas não sabia o que era e como era em português, né? é mesmo muito difícil porque às vezes o russo, né, havia estrangeiros que tentavam traduzir, né, tipo, do português para o russo. E muitas das vezes a tradução, né, tipo, não pode ser feita palavra por palavra. Nós temos que traduzir o sentido. E haviam coisas praticamente que em português tinham sentido em dizer, mas em russo não. É. Daí a dificuldade praticamente durante a tradução. Mas Sim, com o sim. tempo aprende. A Eugênia está perguntando aqui se o senhor sempre soube que queria medicina e o que te impulsionou a fazer medicina. Ok. Bom, eu sempre quis fazer medicina. Tanto que o médio eu fiz economia, porque já não tinha opção praticamente de escolha. Eu tinha que voltar para Angola, né, e perderia automaticamente a bolsa. Ou então eu tinha que fazer mesmo a economia para depois dar sequência ou testar na faculdade de medicina. Mas a priori, eu, quando fui para a Rússia, o pensamento sempre foi fazer medicina. Primeiro porque devido à carência mesmo de profissionais que nós aqui temos. Segundo é que eu gosto de tratar as pessoas. Eu gosto de fazer algo e no final receber um obrigado. Então, a especialidade praticamente que eu sempre via como foco era a medicina. Legal, legal. Mais alguém, pessoal? Eu tenho mais uma pergunta em relação mais ao assunto da parte da fome. O senhor Uhum. tinha falado antes que, a respeito do trabalho em Angola, que tinha bastante relação com o petróleo e tal, Uhum. e, se eu não me engano, o senhor disse que a realidade acabou mudando um pouco mais recentemente e acabou contribuindo, assim, para a fome. E aí eu queria perguntar para o senhor, é, como que está essa questão de empregos, trabalho, para o pessoal conseguir a renda hoje em dia em Angola? Na verdade, com essa crise, as coisas complicaram ainda muito mais. É tanto que nós eu tenho colegas praticamente médicos que já estão formados há um tempinho, que até o momento ainda não têm um emprego assim fixo. Primeiro, por falta de concurso público. Segundo, é que quando há concurso público, às vezes não há uma vaga, né, praticamente para todo mundo. Bom, isso até certo ponto dificulta o profissional de saúde que principalmente os recém-formados, que ficam muito tempo sem exercer a profissão, e acabam muitas vezes por esquecer aquilo que aprenderam na faculdade. Entendo. E em relação à população em geral? Ok. A fome. Alô? Acho que é Oi? com relação à questão de emprego. Hoje em dia, existe muito Ah, desemprego em Angola? muito. A taxa de desemprego tem aumentado muito todos os dias. Isso porque há muitas empresas que foram à falência,
né? E também há muitas empresas estrangeiras que depois, quando a crise entra, tiveram praticamente que desfazer e acabando dispensando muitos angolanos. Então, a taxa de desemprego aqui em Angola aumentou drasticamente. Sim. Entendi. Pessoal, estamos aí chegando ao final da nossa aula. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta final para fazer para o Dr. Adilson. Não sei se eu posso fazer pergunta, professor. Claro! Tá bom. Eu gostaria de saber, os alunos que estão hoje no nosso meeting, estão em que ano? Pessoal, em que ano vocês estão? No segundo ano? A gente está no terceiro período, que seria o comecinho do segundo ano. Ah, ok. Como é que é fazer medicina no Brasil? Como é que é? Quantos anos são? Formação? Eu diria que, em geral, assim, são 6 anos, sendo os dois primeiros o ciclo básico, em que a gente vê matérias mais teóricas. Aí o terceiro e o quarto ano, eles são o ciclo clínico, que a gente vai rodando pelas especialidades. E o quinto e o sexto ano são internato, em que a gente fica bastante tempo no hospital e vai colocando mais a mão na massa, assim. Mas varia um pouco de faculdade para faculdade. Tem faculdade que não tem 2 anos de internato, muda um pouquinho. Mas na nossa aqui é assim. Ok. Quanto tempo de internato? Na nossa são 2 anos de internato. Ok. Diferente da nossa realidade. Nós aqui é 4. No quinto defende. Caramba! Bastante tempo de internato. Sim. Verdade. Que mais o senhor acha que é diferente, senhor Adilson? Ok. Bom, o internato na Rússia também são 2 anos. Também lá também são 2 anos. Agora, eu queria saber qual é o vosso livro principal na disciplina de propedêutica. Quem saberia responder isso? Ou ainda não tem essa disciplina? É que a gente não teve ainda. Ainda Não não tem. saberia dizer. Qual que é Ok. o que vocês usam? Bom, nós aqui usamos o nós usamos o Roca, que é um livro cubano. Usamos também o Lânio, também é cubano. Assim, nós aqui em Angola, nós temos duas escolas principais. Temos a escola cubana, né, e temos a escola portuguesa. Então, no hospital onde eu estou, né, predomina mais a escola cubana. Então, os livros praticamente que nós maioritariamente usamos são mais cubanos. Sim. Entendi. Desses daí que o senhor falou, eu nunca escutei. Mas teve um que o senhor falou antes, que foi o do Porto, que é um Aham, utilizado para semiologia. A gente não teve ok. ainda, mas por ser um livro famoso assim, a gente acaba sabendo. Tá bom, tá bom. O que mais, doutor Adilson? Aproveita, vamos. Ok, ok. Eu tenho muita pergunta para fazer.
Mas, pronto, algumas já passaram mesmo. Sim, sim. Eu realmente gostaria que a gente mantivesse contato. Eu acho que desde que eu fui para Angola a primeira vez, isso tem me enriquecido bastante. Eu acho que o povo brasileiro e o povo angolano é um povo muito parecido. Eu acho que a gente passou por várias adversidades muito semelhantes. Nossa, eu trago, sempre que eu posso, eu trago um colega de Angola. Hoje à noite, uma psicóloga, eu estou dando aula de neuropsicologia, vai ser uma entrevista também com uma psicóloga aí de Luanda, porque eu acho que essa troca é muito legal e que a gente aprende muito com vocês, e acho que a gente muitas vezes consegue, sabe, a gente consegue crescer muito bem juntos. Eu realmente acho que o povo brasileiro e o povo angolano são povos irmãos, e a gente tem que resgatar esse vínculo, né? Exatamente. Meu amigo, eu acho que é isso. Alguém quer encerrar com alguma pergunta? É para deixar o doutor Adilson descansar um pouco? Não? Então, beleza. Doutor Adilson, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu carisma. Tenho certeza que foi incrível e que esses alunos vão lembrar dessa aula pro resto da vida, de verdade. Muito obrigado eu também pela oportunidade que me deram. Espero que não seja a primeira e a única vez, e essa partilha de conhecimento seja contínua. Afinal de contas, aprendemos todos os dias e a melhor forma de aprender é partilhar. Com certeza, com certeza. Meu amigo, eu já tenho o seu contato no WhatsApp agora. Sempre que possível, eu vou lhe mandar É, mensagem. não tem problema, tá à vontade. Obrigado. E, ó, já vamos marcar sua visita aqui no Brasil, hein? Já está marcado. Ótimo, ótimo. Vindo para cá, normalmente o aeroporto de voo internacional que vem os voos de Angola, aqui em Guarulhos, é perto, a gente já vai lá te buscar. Ok, tá fixe. Doutor Adilson, muito obrigado. Bom descanso para o senhor. Um abraço para Obrigado, muito a obrigado. família. E se precisar da gente para qualquer coisa, quiser às vezes fazer uma live com seus colegas, precisar de a gente para qualquer coisa, eu vou tentar achar o livro que o senhor perguntou. Vou tentar descobrir qual é o livro e lhe passo depois pelo WhatsApp, mas vamos mantendo contato. Tá bom, muito obrigado, Marcelo. E a boa continuação. Obrigadão, doutor. Abraço, bom descanso, viu? Igualmente. Pessoal,